Está no ar o explicador das manhãs 360, esta quinta-feira, sobre a crise política, e para isso é nosso convidado o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A moderação é feita pelo Paulo Ferreira, pelo Bruno Vieira Amaral e hoje também pelo editor adjunto de política do Observador, o Miguel Santos Carrapatoso. Paulo Rangel, bom dia, bem-vindo a este explicador. Bom dia. As eleições legislativas que se adivinham vão ser um referendo à idoneidade de Luís Montenegro? Não, de maneira nenhuma. As eleições não são referendos. Quer dizer, as eleições têm, como sabe, a participação de muitos partidos. Portanto, um referendo exige apenas duas alternativas. Em sentido figurado, obviamente. A questão central que nos leva para eleições é esta questão da empresa da família de Luís Montenegro. Não, sinceramente, aqui a questão principal é a seguinte. O Governo está a governar com resultados muito importantes na área social e na área económica. Apenas 11 meses mudaram a vida de muitos portugueses e isso é que vai estar em jogo. É saber se os portugueses querem que continue esta política ou não. É isso que há em eleições legislativas. De facto, o ambiente que se criou, muito devido à ação do Chega e, em particular, do Partido Socialista nos últimos 15 dias, é um ambiente que não permite governar. E, portanto, quem quer governar, tem que governar com condições. O PS vai dizer para a semana, quando for votada a moção de confiança, se acha que o governo tem ou não tem condições. O PS aqui é que é o responsável. Ontem o PS achava que o governo devia continuar. Se para a semana mudar de opinião, haverá eleições, e havendo eleições, são as políticas do governo e as políticas dos partidos que apresentam alternativas que dão a votos, não é mais nada. Mas aquilo que se perspectiva é que nessas eleições, nessa campanha eleitoral, o que esteja no centro da campanha seja a questão da empresa familiar de Luís Montenegro. O PSD não teme os danos eleitorais que isso possa trazer? Não, olha, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, efetivamente, em campanhas, em todas as campanhas, sempre houve, como sabe, enfim, a utilização de muitas coisas desse género, ataques pessoais de todo o género. Portanto, é natural que possa haver aqui também. Não estou a dizer o contrário. Mas não temos nada disso. O Governo, há uma coisa que é o seguinte: nós não estamos no Governo a governar para governar ou para estar nos lugares. Estamos no Governo para transformar o país. Esta é que é a questão. E repare, olhem para os professores, olhem para os polícias, oficiais de justiça, guardas prisionais, forças militares, profissionais de saúde, enfim, bombeiros. Havia impasses tremendos que 8 anos de governação socialista deixaram e foram desbloqueados nestes 10 meses. Mas os partidos da oposição já disseram que está aqui em causa a questão da confiança na figura do Primeiro-Ministro. Bom, mas quer dizer, os partidos da oposição, se acham isso, dirão isso. Mas nós não estamos aqui. Os portugueses sabem muito bem que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e este Governo, o PSD e o CDS, estão a governar para resolver os problemas do país. Também já se avançou com a questão do aeroporto, avançou-se com a questão da alta velocidade, avançou-se com um plano fundamental para a água no sul do país, e em particular na região do Algarve. Avançou-se, como sabe, com a baixa de impostos para os jovens. Hoje a capacidade de atração dos jovens, não apenas portugueses, mas até estrangeiros qualificados, é enorme no país. A vida dos jovens mudou na habitação e mudou na tributação. E, portanto, são estes resultados que nós temos para apresentar. Dr. Paulo Rangel, nós vamos debater. Se a Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito, Luís Montenegro continua com condições para ir a votos? Sinceramente, há coisas que eu nem sequer vou especular. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a especular. Quer dizer, estamos aqui a fazer cenários disto, daquilo e daquilo outro. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Portanto, neste caso, o que nós temos aqui é a questão seguinte. Quer o PS que o Governo continue ou não? Porque, repara, há aqui uma coisa que é extraordinária. Eu ainda hoje, enfim, estou na cimeira do PPE e a seguir acompanhei o Primeiro-Ministro ao Conselho Europeu, mas ainda hoje fui ouvindo até a vossa Rádio Observador, e fico espantado que as pessoas dizem porque o Governo não quer a Comissão Parlamentar de Inquérito. Peço desculpa. Se o PS viabilizar o voto de confiança, arranca imediatamente a Comissão Parlamentar de Inquérito. O PS é que não a quer fazer. Porque se o PS a quisesse fazer,
abstinha-se no voto de confiança e seguiam os trabalhos normais do Parlamento. Quem não quer fazer, é preciso desmentir António Mendonça Mendes, Alexandre Leitão, porque eles estão verdadeiramente a dizer coisas que não têm sentido absolutamente nenhum. Mas para não entrarmos aqui em grandes cenarizações, uma pergunta muito objetiva, acredita ainda que é possível que a moção de confiança seja aprovada, sim ou não? Atendendo a tudo o que sabemos. Não, o que vou dizer é o seguinte, eu tenho que confiar naquilo que disse o PS, diz que vai votar contra a moção de confiança. Se assim for, teremos que ir para eleições. E parece que é assim. Eu só estou aqui a chamar a atenção para uma falácia que, nomeadamente estas duas pessoas, António Mendonça Mendes e Alexandre Leitão, estão a tentar criar. Ninguém está a opor-se à Comissão Parlamentar de Inquérito. E imaginando que Luís Montenegro diga. É fundamental que também os jornalistas e comentadores percebam isto. Se o PS quer criar uma comissão parlamentar de inquérito, tem todas as condições para o fazer. O PS diz que não quer derrubar governos, só quer esclarecer coisas. Então, vote, abstenha-se na moção de confiança e organize a comissão parlamentar de inquérito protestativa. Tem todos os instrumentos na sua mão. Portanto, o PS só se queixa de si próprio. O PS é que é o responsável pela crise política. E teremos a oportunidade também hoje mesmo, passando... Pedro Santos revelou uma falta de sentido de Estado e uma vertigem para a instabilidade que são absolutamente lamentáveis. Paulo Rangel, para a AD e para o Governo esse seria o melhor cenário, de facto, a moção de confiança ser aprovada no Parlamento e depois seguir a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo PS? Claro, o Governo, o PSD e o CDS, como partidos que o apoiam, estão favoráveis à estabilidade. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados que temos obtido. Nós estamos claramente confiantes de que há um caminho, há um roteiro que estamos a seguir e que era bom não ser interrompido. Portanto, isto não é questão de... Mas a apresentação da moção de confiança, num cenário em que o próprio PS já tinha dito que não a viabilizaria, no fundo, levará o país para eleições. Não, peço desculpa, mas isso aí é... Quanto ao Paulo Ferreira, há uma coisa que... E isso é uma coisa que eu até peço aos jornalistas e aos comentadores, porque por vezes não olham para as coisas como elas são. Quem vota a moção de confiança não é quem apresenta que é responsável, é quem vota. Não é? Portanto, quem vota a moção de confiança é que define se vamos para eleições ou não. Peço desculpa. Se o PS não quer ir para eleições... Sendo certo isso, se o Governo apresenta a moção de confiança, sabendo já qual é o sentido de voto, neste caso do PS, que é decisivo, foi anunciado previamente. Está bem, mas Paulo Ferreira, desculpa, isso era só o que faltava. Portanto, mas então o PS não é responsável pelo seu sentido de voto? Então o PS já disse a prazo... Não é o Governo que decide o sentido de voto do PS. Vamos então entrar Desculpa, eu peço desculpa, mas esta pergunta tem de ser feita. Quem é que chumba e quem é que reprova o Governo? É quem vota. Peço desculpa. Isso é uma coisa fundamental. O PS não pode dizer que era a favor da estabilidade quando se absteve do orçamento e quando se absteve nas moções de censura, e agora vir dizer que quando vota contra o Governo também é a favor da estabilidade. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. E peço desculpa, é que são coisas tão óbvias que é fundamental reintroduzir a objetividade no debate político e no comentário público. Mas vamos então para uma questão ou para um cenário que nos parece a todos, e aqui incluo talvez abusivamente o Dr. Paulo Rangel, mas vamos a isso. O cenário de eleições antecipadas é o mais provável. Imaginando que a Aliança Democrática e Luís Montenegro até vencem essas eleições, a pergunta magna é: que condições terá a Aliança Democrática para governar? Quem é que lhe aprovará um programa de governo, por exemplo, ou um orçamento de Estado? Bom, eu sinceramente julgo que, havendo eleições, haverá todas as condições para governar, como houve nas últimas. Não é? Porque a seguir, vamos cá ver, se nós vamos a eleições, os partidos não podem depois bloquear o sistema político. É uma questão de responsabilidade. Já que não têm responsabilidade agora, depois de haver uma consulta ao povo, claro que vão ter essa responsabilidade, eu não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, não vai haver um impasse político, pode ter a certeza absoluta que não vai haver. Não vai haver como não houve em 2024. Mas neste caso, a Aliança Democrática, Paulo Rangel, a Aliança Democrática deve fazer campanha pela maioria absoluta? Deve fazer campanha pelo melhor resultado possível. Isso é o que eu acho que deve fazer.
Pronto. Claro que, se nos pergunta, gostavam de ter uma maioria absoluta, claro que gostávamos de ter uma maioria absoluta, e até acho que a merecemos, sinceramente, com os resultados que tivemos, e essencialmente também com o tipo de oposição que quer o Partido Chega, quer o Partido Socialista, aliás, os dois muito coniventes, diga-se de passagem, têm feito. Acho que merecemos. Mas aqui, o povo português é que é soberano e é que decidirá. Até se o povo português decidir que o governo não deve governar, ou por outra, que o PSD e o CDS não devem governar, democraticamente aceitaremos isso sem problema absolutamente nenhum. Há uma coisa que nós queremos governar com condições. Os portugueses percebem isto. Se os portugueses entendem que não nos devem dar essas condições, nós democraticamente sairemos de cena sem problema absolutamente nenhum e seremos, ao contrário do PS, como sempre fomos, aliás, uma oposição responsável. Agora, o que eu digo é o seguinte: não podemos estar a governar sem condições. Deixem-nos trabalhar num momento tão difícil para o país. É uma coisa que, sinceramente, os portugueses não compreendem porque é que o PS nos quer atirar para as eleições, quando tem todas as condições para o evitar e até para fazer aquilo que quer, que me parece uma coisa completamente, enfim, digamos, inusitada, mas que é uma comissão parlamentar de inquérito, mas se quiser pode fazê-la. Tem tudo nas suas mãos. E haverá alguma possibilidade de trabalhar essas condições, Paulo Rangel, fora da apresentação? Haverá alguma possibilidade de criar, de trabalhar essas condições juntamente com o PS, fora da apresentação de uma moção de confiança? Por exemplo, num entendimento promovido pelo Presidente da República entre o Governo e o maior partido da oposição? Sinceramente, neste momento as coisas estão claras. Claro que o Sr. Presidente da República com certeza que terá um papel a desempenhar, e é um papel muito importante. O papel do Presidente da República, nomeadamente nas situações de crise política, é um papel de fiel da balança, se quiser, de árbitro, que é um árbitro interventivo. Com certeza que ele tem tido consultas com os partidos, com os líderes partidários informais, não tenho dúvidas sobre isso, embora não tenha nenhuma informação sobre isso, mas é o que é natural, porque ele mantém contactos regulares, aliás, sua obrigação, e faz parte do seu mandato e do seu munus presidencial fazer, mas ele vai ouvir os partidos e pronto, se encontrar outras soluções, até lá, pode ser que, ou depois da moção de confiança, isso está nas mãos dele. Aquilo que é provável, como há pouco disseram, é realmente com a irresponsabilidade do PS, que diz uma coisa e faz outra, e é que haja um voto de confiança que será reprovado. E, portanto, sendo reprovado, o Presidente da República já deu a entender que avançará para um cenário de dissolução do Parlamento e para eleições. Mas, enfim, eu acho que mas acha que isso é inevitável? É inevitável que aconteça? Ou há ainda uma possibilidade de, sendo rejeitada a moção de confiança... Sinceramente, até ao dia da moção de confiança tudo é possível. Se pergunta se é provável, não é provável. Como, aliás, disseram aqui, é a minha análise, enfim, não sou analista agora, mas se me pergunta, também não me custa nada dizê-lo. Mas, repare que se ouvir aqui a minha intervenção, agora no explicador, ela é quase que uma exortação. Essencialmente que o PS perceba o que é que quer fazer. Quer dizer, o PS não pode vir, digamos, descaradamente dizer que ninguém quer uma comissão parlamentar de inquérito quando, se ele se abstiver na moção de confiança, imediatamente pode fazer a comissão parlamentar de inquérito. Portanto, não há nenhum obstáculo. O PS é que está a criar obstáculo. Porque eu acho que o PS também não quer a comissão parlamentar de inquérito. Diz que quer, mas não quer. Porque sairia muito furada. Não tenho dúvidas sobre isso. Sinceramente, isto é um jogo de sombras. A mim custa-me imenso ver um partido que diz o que disse ontem Pedro Nuno Santos e Alexandre Leitão. O que disseram ontem no Parlamento e depois abstêm-se na moção de censura. Isto é uma contradição total. Não é? É uma contradição total. Só para não ficar aqui nenhuma ponta solta. Política. Diga. Só para não ficar aqui nenhuma ponta solta, o PSD e a AD contam, depois das eleições legislativas, com um líder socialista mais disposto a conversar e a uma posição mais construtiva. Portanto, contam com o virado de página de Pedro Nuno Santos? Repare, o que eu disse há pouco é algo que resulta da minha experiência de ter lecionado 30 e poucos anos ciência política, praticamente seguidos, sem interrupções, e de até ter escrito muito sobre o sistema de governo português. E ter investigado bastante e conhecê-lo, sinceramente, com um grande detalhe, desde os seus alvores, portanto, desde 76 em diante, e dos vários casos, porque às vezes as pessoas desabituaram-se, mas vale a pena olhar para os anos 70,
76, 80, para perceber um pouco o que está aqui em causa. Até na fulanização da política, as pessoas esqueceram-se que a campanha de Sá Carneiro, em outubro de 80, foi marcada pela ideia da dívida dos 33 mil contos e de um favorecimento do Banco do Espírito Santo, dele e do seu irmão. As pessoas esqueceram estas coisas, não é? Mas eu que tinha 12 anos lembro perfeitamente, portanto, como se fosse hoje até. E não é de estudo isso. Eu lembro perfeitamente o que aconteceu. Já nem falo sequer da sua situação familiar, que também até o Dr. Mário Soares trouxe a um debate. Mas, enfim, estou a dizer que isto não é assim uma coisa nova, quando dizem que vai haver fulanização, etc. Agora, só não se esqueça a nossa pergunta, Dr. Paulo Rangel. Não esqueci nada. Eu não me esqueci. Estou só a explicar que tudo isto tem... É só para dizer que não há coisas que não são assim tão novas na política portuguesa como parece. Mas queria aqui dizer quanto a isto. A minha experiência de análise do sistema político nestes anos é de que, havendo eleições, partidos que perdem não ficam numa posição de poderem bloquear o sistema, não é? Portanto, isso, independentemente do líder, será algo que surgirá, como aliás aconteceu de forma muito clara ainda há um ano atrás, não é? Portanto, há um ano atrás foi isso que aconteceu. Não é por boa vontade do Partido Socialista que o governo liderado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro entrou em funções. Foi porque, obviamente, não havia condições políticas para um partido que perdeu as eleições vir dizer que iria inviabilizar um governo. Portanto, que foi escolhido nas urnas, não é? E o mesmo se aplicará naturalmente a Luís Montenegro e a AD. Se perder as eleições, viabiliza um governo do PS. Eu já lhe disse, eu há pouco, logo no início das perguntas, disse algo. Os partidos, não expliquei o PS, os partidos, aquilo que é tradicional, até pode haver uma novidade e haver uma verdadeira inflexão desta máxima, que aliás, devo dizer, acontece em muitos países, não é uma coisa apenas portuguesa. Logo a seguir às eleições, é muito difícil que não haja uma, capacidade, pode às vezes demorar algum tempo, de se formar um governo com base na solução que tivesse sido escolhida pelos portugueses. É difícil, porque justamente as pessoas não vão às urnas passado um mês, não é? Portanto, não podem passar a vida em eleições. E os países têm que se governar e tem que haver esse sentido de responsabilidade. Isso vale para todos, não tenho dúvidas. Agora, se é mais fácil, se é menos fácil, se os tempos que vivemos são mais propensos ou menos propensos a isso, enfim, eu não sou adivinho, não é? Não sou o Nostradamus e, portanto, não sei exatamente o que é que se vai passar a seguir. E para isso vamos ficar a aguardar. Estou a dizer, por isso é que eu invoquei a minha experiência como analista do sistema do governo português e como, enfim, especialista em direito constitucional, porque ela diz isso. Portanto, eu não estou a dizer que não há coisas que às vezes são, digamos, vão contra os precedentes todos, mas todos os precedentes vão no sentido de que, uma vez consultado o povo português e havendo uma solução que seja clara, como aconteceu na última, e era clara por muito pouco, mas era clara, que não haja uma viabilização da solução governativa que for mais clara, para ele. E para isso vamos ter que ficar à espera, então, Paulo Rangel, para depois vermos esses cenários todos. Para já agradecemos a presença neste explicador nesta manhã. Obrigado e bom dia. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.